Vamos prosseguir? 17. De novo, sociedade. Lara é sócio de determinada sociedade de advogados com sede no Rio e filial em São Paulo. Foi convidada a integrar cumulativamente e também como sócia os quadros de outra sociedade, esta com sede em São Paulo. Mas doutora Lara tem uma sociedade que tem filial em São Paulo. E ela foi convidada para integrar uma outra sociedade que tem sede em São Paulo. Aceitou o convite e rapidamente providenciou sua inscrição suplementar, tendo em vista que passaria a exercer habitualmente a profissão nesse estado. Respostas. A gente já viu que a doutora Lara não podia fazer isso, não é? Não é verdade? Ainda com relação à sociedade de advogados, o artigo 15, parágrafo 4º do Estatuto da Advocacia diz que nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade com sede ou filial na mesma base territorial do Conselho. Né? A doutora Lara, ela é sócia de uma sociedade que tem filial em São Paulo e está pretendendo ser sócia de outra sociedade que tem sede em São Paulo. O artigo 15, parágrafo 4º, diz que nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade com sede ou filial. Olha a casca de banana. Com sede ou filial na mesma, eles falam, a lei fala área territorial, mas na realidade a palavra é base territorial. Mas área territorial e base territorial, vamos dizer que é a mesma coisa. Então, doutora Lara não poderia fazer isso. Vamos ver as respostas. Lara agiu corretamente, a gente viu que ela não agiu corretamente, ela já era sócia de uma sociedade de advogados que tinha filial em São Paulo, ela não poderia ser sócia de nenhuma sociedade que tivesse sede ou filial em São Paulo. Lara não agiu corretamente, pois é vedado ao advogado integrar mais de uma sociedade de advogados com sede ou filial na mesma área territorial do Conselho Seccional. É a resposta certa. Eu vou botar aqui embaixo o artigo 15, parágrafo 4º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Né? Ela não podia, ela já era sócia de uma sociedade que tinha filial em São Paulo. Letrinha C, Lara não agiu corretamente, pois é vedado ao advogado integrar mais de uma sociedade de advogados dentro do território nacional. Isso está completamente equivocado. Se o advogado quiser, ele pode participar, integrar em cada unidade da federação uma sociedade de advogados. Desde que naquela unidade não exista uma filial de outra da sociedade que ele faz parte. Mas se um advogado quiser ser sócio de uma sociedade, de sociedades em todo o território nacional, uma em cada unidade da federação, ele pode. O que não pode é ter na mesma área duas sociedades com sede ou filial. Mas se ele quiser, dentro do território nacional, ele pode ser sócio de quantas sociedades ele quiser. Ele só vai ter que fazer uma coisa, ele vai ter que fazer a sua inscrição suplementar. Tá certo? Mas não existe essa coisa de, eu tenho uma limitação, eu só posso ser sócio de 2, 3, 4, 5 sociedades. Não. Você não pode ser sócio de uma mesma sociedade que tenha sede ou filial na mesma área territorial, no mesmo estado. Ok? Lara agiu corretamente. A gente já viu que não agiu corretamente. E sequer era necessário que promovesse sua inscrição suplementar, pois passaria a exercer a profissão em São Paulo na qualidade de sócia, e não de advogada empregada da sociedade em questão. Eles colocaram isso para ver se vocês não sabiam nada, não é?
porque a lei é clara quando ela diz que se você for abrir uma filial, né, você averba a filial à margem do registro onde você tem a sua sede e registra no Conselho Seccional onde você for abrir a filial. E ficam todos os advogados obrigados à inscrição suplementar. Tá certo? Não é porque eu sou advogado empregado, eu tenho que fazer a minha suplementar. Não. Vai abrir uma filial em outro estado, tem que fazer a inscrição suplementar. Agora, há de verificar, sim, se você não é sócio de uma sociedade que tenha filial nesse estado, como é o caso da doutora Lara. Ela tinha uma filial, a sociedade dela do Rio de Janeiro tinha uma filial em São Paulo. Se tinha filial em São Paulo, ela não poderia ser sócia de outra sociedade. Aproveitando o finalzinho para falar de sociedade de advogados, nunca mais caiu, mas é bom lembrar a vocês que as procurações, quando são otorgadas para os advogados sócios e associados de sociedade de advogados, essas procurações são otorgadas individualmente. Quem exerce a advocacia é a pessoa física do advogado. Então, as procurações são otorgadas aos advogados com menção à sociedade que eles pertencem. Durante muito tempo, essa pergunta foi feita insistentemente e há algum tempo não é feita mais, por isso que me deu a intuição de aproveitar essa brecha de falar de sociedade para lembrar esse assunto a vocês. As procurações não são otorgadas à sociedade. Sociedade de advogados não pratica a atividade da advocacia. Quem pratica a atividade da advocacia é a pessoa física do advogado, da advogada. Sociedade de advogados tem um objetivo: organizar o expediente, facilitar, não é, a organização dos trabalhos internos, não é, facilitar uma boa secretaria, um bom arquivo. Ela pode, com o nome da razão social, o Regulamento Geral diz isso, contratar um pintor, um segurança, uma secretária, um pedreiro, Mas a atividade da advocacia, quem realiza é o advogado e a advogada, a pessoa física. Por isso que as procurações devem ser otorgadas individualmente. Ok? Terminamos esta questão.